Estamos de volta aqui, pessoal. Vamos continuar a falar do sistema, né, da mecânica newtoniana para um sistema de partículas. A gente havia falado da mecânica newtoniana para um sistema de partículas e tinha deduzido sobre o momento linear. Né, inclusive o teorema de conservação do momento linear, de tal forma que eu podia escrever o momento linear total do sistema de partículas, P, como ser dado pela massa total do sistema e a derivada do raio do centro de massa com relação ao tempo, ou seja, a velocidade do centro de massa, e que se as forças resultantes atuando sobre esse sistema fossem nulas, né, as forças externas, total é nula, então havia conservação do momento. No caso do momento angular, a gente pode atentar, né, para o seguinte produto vetorial: RI vetor PI, né? Lembrando que o momento angular da iésima partícula vai ser dado pelo produto vetorial entre RI e PI, certo? E aí, o que a gente pode escrever é o seguinte: a gente pode escrever esse momento RI PI ponto, né? Na verdade, a gente vai trabalhar em termos do RI PI ponto, porque depois a gente volta para trabalhar a definição do momento angular. Então, com isso, a gente pode escrever o seguinte: RI, produto vetorial do PI ponto, né? Desculpa, deixa eu consertar uma coisa aqui. PI ponto. Lembrando que isso aqui, ó, quem que vai ser? Isso aqui vai ser a força, né? Então, eu tenho aí a soma em J da força da jésima partícula sobre a iésima partícula, tá? Essa é a força interna, mais a força externa. O que eu vou fazer agora é somar tudo isso em I. Tá? Então, aqui o que eu tenho é a soma em I de RI vetor PI ponto, tá? Vetor, então, PI ponto. E do lado direito aqui, eu vou ter então a soma em I de... Opa, desculpa, aqui faltou, né? Porque isso aqui é o PI ponto. Então eu tenho... Faltou um termo aqui, ó. Só vou jogar tudo isso aqui para a esquerda um pouquinho. Tá? RI vetor. Isso tudo que está aqui, porque tudo isso que está entre parênteses nada mais é do que PI ponto, certo? Beleza? Então tá. Então, eu tenho o primeiro termo aqui, RI vetor FI externo, mais a soma em I, a soma em J de RI vetor FJI. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: que se eu fizer a derivada no tempo de R vetor P, tá? Isso aqui a gente já viu, né? O que eu tenho é, aplicando aí a regra da cadeia, derivada da posição, velocidade, vetor mv, mais a posição, vetor a velocidade ponto, né? A derivada da velocidade. Esse termo aqui é nulo, porque eu estou tomando o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, né? Eles são paralelos entre si, tá? Então o que sobra é o segundo termo que está ali, certo? Tal forma que se eu somar aí, né? Lembrando que esse aqui é o P, na verdade é o P genérico, né?
Então eu posso reescrever isso aí como sendo a soma em I, ddt de RI, a coordenada da iésima partícula, PI, tá? Eu só somei aqui para todas as partículas. Então, isso aqui, ó, vai ser nada mais do que ddt da soma em I de RI vetor PI. Isso aqui é a iésima componente do momento angular do sistema. Então, isso aqui passa a ser a derivada no tempo da soma em I de todas as componentes do momento angular. Então, isso é a derivada no tempo do momento angular total. Tá? E aí, se eu comparar com a expressão aqui em cima, o que eu vou ter é o seguinte. É que, então, o momento angular, tá? Que é o que está aqui, que vai ser a soma em I de RI vetor FI externo mais a soma em I e J de RI vetor FJI, tá? Beleza? Por quê? Olha aqui, esse termo aqui é esse cara que está aqui, certo? Então eu poderia escrever aqui em verde só para deixar mais óbvio. Então, ó, isso aqui é igual a R vetor ddt, né? Sempre lembra que a gente está sempre considerando a velocidade constante, vetor p, tá? Ou seja, p ponto, esse termo que está aqui. Então, se eu comparo esse com esse termo que está aqui, ó, é a derivada ddt de mv, de r vetor p, que é o momento angular. Então, por isso que eu estou comparando aqui embaixo. Então, eu tenho L igual a isso, porque isso aqui é igual a isso que está aqui em cima, tá? E aí, a gente precisa olhar para esse termo que está aqui, ó, e mais uma vez notar que eu tenho uma soma em I e J, certo? E essas aqui são as forças internas. Então, os pares ação e reação, eles, na verdade, eles não se cancelam nesse caso, porque aqui o que eu tenho é um produto vetorial, certo? Então, eu tenho que escrever aqui RI, vetor F, JI, mais, né? Então, vamos separar em duas partes, mais RJ, vetor F e J, tá? Isso aqui vai ser igual a quê? Esse termo aqui, ó, é menos FJI, ação e reação. Então, isso aqui me dá RI menos RJ, né? O vetor separação entre as partículas IJ, vetor FJI, tá? E aí eu posso dar um nome para esse cara que está aqui, como sendo R e J, a distância entre dois corpos, nesse grupo de corpos de partículas aí, R e J, vetor FJI, tá? Então, só para deixar mais claro, suponha então que eu tenho dois corpos. Então, dentre eles eu tenho o iésimo corpo que está aqui, e aqui eu tenho o jésimo corpo,
Esse aqui é o vetor. Opa, se eu acertasse o vetorzinho ali, e eu fiz exatamente a mesma coisa. Aí. Esse é o vetor RJ. Esse aqui é o vetor RI. E esse aqui, ó, o vetor que separa os dois, é o vetor RIJ, né? Então, um menos o outro, que está aí, tá? Então, ele dá a separação entre a partícula I e a partícula J. Como as forças internas elas são obedientes à terceira lei, né, nesse caso na versão forte, porque a força está na linha que une as duas partículas, a gente pode notar aqui a soma em IJ de RIJ, vetor FJI, vale zero, tá? Porque agora sim, eu tenho as forças internas atuando na linha dos corpos. Então, a força que esse cara faz nesse é igual a menos a força que esse cara faz naquele. Então, com isso, a gente tem que, voltando à expressão ali de cima, essa daqui, ó, a derivada no tempo do momento angular é igual à soma em I de RI vetor. Esse cara que está aqui, ó. Tá? Então, ele vai ser dado pela soma em I de RI vetor FI externo. E a derivada no tempo nada mais é do que o torque. Tá? Então, o torque gerado pelas forças externas vai ser então definido aí como a soma de RI, FI, ou seja, a força externa sobre cada partícula, né? De tal forma que, se eu concatenar as coisas, mais uma vez eu tenho que o torque externo vai ser a derivada no tempo do momento angular. Ou seja, na ausência, né, de variação do momento angular, ou seja, se o torque for nulo, a gente tem mais uma vez o teorema da conservação do momento angular. Tá? Então, o torque é nulo, significa que eu tenho conservação do momento angular total. Agora, só que vale ressaltar que esse é um teorema que ele é vetorial, porque a conservação se dá nas componentes. Né? Então, Nx vai ser aí ddt de Lx, Ny igual a ddt de Ly e Nz igual a ddt de Lz, tá? Então eu posso ter conservação, por exemplo, da componente z, mas não das componentes x e y, certo? Então, porque elas são independentes entre si. Beleza? Então, no caso do momento linear, a gente tem que o momento total de um sistema de partículas ele coincide com o calculado se toda a massa estivesse no centro de massa, né? Que foi isso que a gente fez. Então a gente calcula o centro de massa e calcula o momento linear total. Agora, para o momento angular, a coisa é um pouquinho mais complexa. Então vamos fazer o seguinte. Supõe que a gente tem aqui, mais uma vez, o sistema, certo? E agora eu vou definir que a massa do sistema ela está aí concentrada no centro de massa. Então tem R do centro de massa. Tá? Beleza? E aí eu quero saber a correlação entre o centro de massa com a iésima partícula que está aqui. Por exemplo, deixa eu só mudar o R de posição aqui. Por exemplo, essa aqui é a iésima partícula com massa MI. Certo? O que eu sei é que a coordenada dessa partícula, né, o raio vetor dessa partícula vai ser RI, e eu tenho a separação entre esses caras aqui como sendo nas coordenadas do centro de massa, que são as coordenadas com linha, né? Então tem aí R
linha I. Então, ou seja, é a distância da partícula em relação ao centro de massa. De tal forma que, olhando a geometria que a gente tem aí, eu tenho que a posição da partícula no referencial IJ aqui, ela pode ser dada pela posição da partícula no referencial do centro de massa, mais o próprio raio do centro de massa. Né? Então, ó, o raio do centro de massa mais esse raio linha aqui me dá o raio RI. Analogamente, eu posso calcular a velocidade, né? Porque a velocidade I vai ser igual à velocidade linha da iésima partícula mais a velocidade do centro de massa, certo? Então, essa daqui é a velocidade em relação ao referencial, enquanto essa aqui é a velocidade em relação ao centro de massa. E essas velocidades são com relação ao referencial inercial que está ali. Então, o momento angular total com relação à origem, então L, ele vai ser dado pela soma em I de RI vetor PI, tá? Então, MVI, certo? Então, ou seja, em relação à origem. Agora, se eu usar essas duas expressões que aparecem aqui, eu posso escrever essa expressão como sendo a soma em I de MI, RI vai ser a posição em relação ao centro de massa mais o próprio raio do centro de massa, certo? Vetor, a massa, e VI, a velocidade da partícula I com relação ao centro de massa, mais a velocidade do centro de massa com relação à origem. Tá? Eu posso abrir, né, esses produtos. Então isso aqui passa a ser a soma em I. Opa, desculpa porque eu já tirei o M daqui, né? Esse M não existe, não. Tá? Ele está aqui. Então isso aqui vai ser a soma em MI de um bando de termos, né? Então eu tenho o primeiro, que é esse cara que está aqui, então vai ser RI' vetor VI', mais R' vetor a velocidade do centro de massa, mais R do centro de massa vetor VI', mais R do centro de massa vetor a velocidade do centro de massa do sistema de partículas, tá? Agora, a gente tem que reconhecer o seguinte, que se eu tenho isso aqui, ó, a soma em I de MI, RI', velocidade, vetor, a velocidade do centro de massa, isso aqui vai ser o quê? Tá vendo que a soma aqui é em I, a velocidade do centro de massa é única. Então isso vai ser a soma em I de MI, RI', vetor, velocidade do centro de massa. Isso aqui nada mais é do que a soma em I de MI, e aí o R' é aquele que a gente usou aqui em cima. Esse cara que está aqui, ó, RI menos o raio do centro de massa. Então isso aqui vai ser RI menos o raio do centro de massa, tá? Se eu abrir esses termos, então isso aqui vai ser a soma em I de MI, RI, menos a soma em I de MI, R do centro de massa. Tá? Esse cara que está aqui nada mais é do que a massa vezes o raio do centro de massa, que a gente já viu na aula passada. Esse cara que está aqui nada mais é, como o raio do centro de massa não soma aqui, então eu tenho a massa total, raio do centro de massa. Então, esse termo que está aqui é zero.
Tá? Outra coisa, esse é o primeiro termo, né, que a gente viu. Tá aqui, então, esse cara todo aqui é zero. Outra coisa, deixa eu pôr só para baixo aqui um pouquinho, é o seguinte, que a soma em I do raio do centro de massa, vetor, a velocidade linha da iésima partícula em relação ao centro de massa, vai ser escrita como o raio do centro de massa, porque ele não depende da soma, né? Já tirando ali da soma aí, vetor, a soma em I de VI. Só que, quem que é VI? Né? Eu tenho aqui VI, linha, tá? Então, eu posso, por exemplo, multiplicar esse cara pela massa, né? Na verdade, esse termo lá em cima, se a gente olhar, todos os termos já tem um termo de massa, né? Ó, tá vendo esse cara que tá aqui? Então, só vou colocar ele aqui porque faltou. Então, ó, MI, e aqui eu tenho VI, MI, né? E aí, eu posso considerar que esse cara é a derivada da iésima velocidade. Então, isso aqui dá raio do centro de massa, vetor, a soma em I de MI ddt de VI'. Como a massa a gente está sempre considerando como constante, posso tirar essa derivada fora aqui da soma, então isso passa a ser raio do centro de massa, vetor, a derivada no tempo da soma em I de MI. Opa, desculpa, aqui eu pus RI não, né? Aqui pois VI é RI', tá? Então, esse cara aqui dá a soma em I de RI', certo? Então, esse é o termo que a gente vai voltar lá em cima. E outra coisa que a gente precisa ver é o seguinte, que a soma em I de MI, raio do centro de massa, vetor, velocidade do centro de massa, igual a massa total, raio do centro de massa, vetor, velocidade do centro de massa, tá? Então agora eu vou voltar todos esses termos para a expressão do momento angular. Então, o momento angular vai ser igual a soma em I de MI, RI', vetor, VI', mais o raio do centro de massa, vetor, a derivada no tempo da soma em I de MI, RI', mais, né, um dos termos já tinha sido zero, mais emão, que é esse último que está aqui, o raio do centro de massa, a velocidade do centro de massa. Mas olha que termo interessante esse que está aqui. Esse termo está me dando a variação da posição da iésima partícula em relação ao centro de massa. Mas a partícula ela não muda em relação ao centro de massa, porque a gente está considerando esse sistema, né, a menos que haja uma força externa para separar as partículas, a posição das partículas em relação ao centro de massa não varia, de tal forma que esse termo aqui é nulo. E o que sobra é o seguinte, eu tenho aí que o momento angular ele é dado por duas componentes. Eu só vou inverter a ordem aí. Eu tenho raio do centro de massa, vetor, a massa total, velocidade do centro de massa. Então esse aqui é o momento angular do centro de massa, tá? R vetor P. Mais um termo que é o seguinte, a soma em I, que é esse que está aqui, de RI vetor PI. Esse segundo termo que surge é um termo de correção que me diz o movimento em torno do centro de massa. Então, o fato das partículas estarem rodando em torno do centro de massa leva a um momento angular.
certo? Então lembra que no caso do momento linear eu tinha simplesmente que no referencial do centro de massa, o momento linear total é dado pela soma de todos os momentos lineares das partículas em relação, como se toda a massa tivesse concentrada no centro de massa. Aqui não. Eu tenho um termo que me dá a concentração em torno do centro de massa, no entanto aparece um termo do movimento das partículas em torno do centro de massa. Então o momento angular total em relação à origem é o momento angular do sistema, como se ele tivesse todo no centro de massa, acrescido de um momento angular, que é esse termo que está aqui, associado ao movimento em torno do centro de massa. O momento angular ele sempre depende do ponto de referência, a menos que a referência seja o próprio centro de massa. Então, se o referencial for o próprio centro de massa, só sobra esse termo que está aqui. Beleza? Então, agora que a gente já sabe, né? Então, se por um acaso o torque for nulo, a gente tem que o momento angular ele se conserva da mesma forma, tá? A única diferença é que agora eu tenho esse termo adicional. A gente pode agora calcular o trabalho feito por todas as forças que movem o sistema de uma configuração 1 para uma configuração 2. Tá? Então, esse trabalho para mudar as configurações vai ser a soma dos trabalhos de todas as partículas que se movem da configuração 1 até a configuração 2. Então, isso aqui vai ser dado como a soma em I da integral de caminho aí de Fi escalar dSi. Tá? Então, para todas as partículas. Lembrando que a força ela vai ser dada aí, então, como a soma da força sobre a iésima partícula devido às forças externas, mais a contribuição de todas as partículas, das j-ésimas partículas que atuam sobre a iésima partícula, tá? Escalar dSi. Então eu posso separar essa integral em duas integrais. Então isso aqui passa a ser a soma em I, a integral de 1 até 2 de Fi e escalar dSi, mais a soma em I em J, lembrando que o J tem que ser diferente de I, porque eu não posso considerar a interação da partícula com ela mesma, a integral de 1 até 2, ou seja, da configuração 1 até a configuração 2 de F e J, essa aqui é a força interna, dSi. Tá? Beleza? Agora, o que a gente tem é o seguinte, que a soma em I de 1 até 2 de Fi escalar dSi pode ser escrita como? A gente já usou esse truquezinho aqui, a soma de 1 até 2 de F, né, força total, segundo a lei de Newton, me diz que eu posso escrever isso aqui como massa vezes a derivada da velocidade da iésima partícula, tá? Escalar no elemento de caminho, lembrando que no elemento de caminho, para um certo intervalo de tempo, eu tenho um movimento que é uniforme, então eu posso escrever isso em termos de VI dt. Tá? Então, deixo de integrar no espaço, passo a integrar no tempo. Né? Então, esse cara aqui é o dSi, que aparece aqui. Tá? Então, tem os dois termos aí do produto escalar. Certo? E aí, mais uma vez, a gente pode escrever esse termo todo. Voltem na aula passada, que vocês vão ver que a gente pode escrever esse termo todos em termos de uma derivada total em relação ao tempo de meio de mi vi quadrado, ou seja, o módulo quadrado do vetor velocidade. Pelo teorema fundamental do cálculo, né, a gente tem que isso aqui vai ser a soma em I de TI calculado das configurações 1 até a configuração 2, onde TI é a energia cinética. Portanto, ômega 1,2 igual a T2 menos T1, onde T igual a T
2 é da configuração 2 aqui, tá? Não é da partícula. Eu posso até subir esse índice aqui, ó. Colocar ele aqui em cima, entre parênteses, que aqui não tem a ver com partícula, tá? Tem a ver com configuração. Então, a nésima configuração é dada pela soma de todos os momentos, de todas as energias cinéticas naquela configuração N, tá? Então, o que a gente tem é exatamente isso, certo? Então, no referencial do centro de massa, o que eu tenho, né? Então, só definindo melhor até, então, a energia cinética total passa a ser meio da soma em I de MI VI ao quadrado. No referencial do centro de massa, eu posso escrever o VI como sendo V do centro de massa mais V e linha, né? Então, em relação ao centro de massa, de tal forma que a energia cinética T vai ser igual a meio da soma em I de MI, esse trambolho aqui, V do centro de massa mais VI', ou seja, a velocidade em relação ao centro de massa, escalar V do centro de massa mais VI'. Tá? Abrindo os termos, o que a gente vai ter é o seguinte: meio da soma em I de MI, que multiplica V do centro de massa ao quadrado, né, o módulo ao quadrado desse cara, mas como produto escalar é comutativo, eu posso juntar os dois termos aqui, V do centro de massa escalar VI', mais VI', na verdade em módulo, né, VI' ao quadrado, certo? Beleza? Agora o que a gente tem é o seguinte, escreve isso aqui, ó, V do centro de massa, escalar, derivada no tempo, da soma em I de MI RI'. Certo? Lembrando que a gente já fez isso, mas o RI' a gente pode escrever, ó, V do centro de massa, escalar, DDT, da soma em I de MI, R' vai ser R do centro de massa, RI menos R do centro de massa, tá? Esse primeiro termo que está aqui me dá R do centro de massa, certo? Então, tudo isso aqui, mostrem aí que isso é zero. De tal forma que só sobra, né, esse termo cruzado aqui, ó, porque é justamente isso que vai aparecer. Aqui, ó, a velocidade, isso aqui é DDT de RI vezes esse M, então esse termo que está aqui, ó, ele é nulo. Portanto, a energia cinética, ela tem dois termos. Meio da massa total, ó, tá vendo? Esse primeiro termo está aqui, a massa total, porque a velocidade do centro de massa não participa da soma. Massa total, velocidade do centro de massa ao quadrado, mais o segundo termo, que é dado por meio da soma sobre todas as partículas que compõem o sistema de MI VI' ao quadrado. Então, essa é a energia cinética das partículas em relação ao centro de massa. Então, tem a energia cinética do centro de massa mais a energia cinética das partículas em relação ao centro de massa. Então, eu estou mudando de referencial, né? Então, a gente pode separar, portanto, aí a energia cinética como a energia do centro de massa mais a energia cinética da iésima partícula, né, na soma, na verdade, das todas as energias cinéticas
em relação ao centro de massa. Isso é legal, né? Porque agora a gente trabalha com duas coisas que são praticamente independentes entre si, que é o movimento do centro de massa e o movimento das partículas em relação no referencial do centro de massa. Tá? Dependendo se for um corpo rígido, por exemplo, em que as partículas não se movem em relação ao centro de massa, isso aí dá zero, esse segundo termo, então eu fico só com o centro de massa. Analogamente, a gente pode escrever o trabalho em termos, né, só reescrevendo a expressão inteira aqui que a gente já tinha deduzido, em termos da força externa aí sobre a iésima partícula, mas não, né? Escalar o elemento de caminho para a iésima partícula aí, mais a soma em I e em J, lembrando que a gente sempre despreza o termo I igual a J para não considerar a autointeração entre as partículas, porque esse aqui é o termo de interação interna, né, entre as partículas, certo? Esse é o que a gente já tinha. E aí, se a força for conservativa, esse termo que está aqui me diz que eu posso escrevê-la em termos de um potencial, né, de um potencial escalar para cada uma das partículas. VI, nabla VI, tá? Então esse V aqui é o potencial escalar que depende da posição da iésima partícula. A primeira soma, essa que está aqui, vou chamar ela de 1I aqui, ela tem a seguinte forma: a soma em I de 1 até 2, F externo da iésima partícula escalar dSI, né? Então isso aqui passa a ser menos a soma em I na integral de caminho da configuração 1 até a configuração 2 de nabla I VI escalar dSI. E a gente já viu que esse cara aqui nada mais é do que o elemento infinitesimal dVi. De forma que se eu integrar esse termo aqui, vai me dar menos, né, V na configuração 1 menos V na configuração 2, mesmo porque eu integrei sobre todas as partículas, então tem um momento total. Agora, caso FJI, né, FJ aqui, dependa apenas das posições relativas, ou seja, da distância, e além disso é definido através de uma função de energia potencial, né, então, ou seja, agora a gente vai olhar para a força interna. Se eu puder escrever isso aqui, a relação entre os potenciais depende somente da separação entre as partículas, eu posso escrever uma força, a força IJ, em termos também do negativo do gradiente, agora em I aí, desse potencial IJ, tá? Lembra que quando só tiver um índice, igual esse que aparece aqui, é o potencial em relação às forças externas, e quando tiver dois, é a interação entre as forças internas. Então a gente pode notar o seguinte, que FJ vai ser igual a menos o gradiente em I VIJ, que é aquilo que está escrito ali em cima, tá? E aí, como aqui eu tenho a derivada em relação a I, quando eu passo para o referencial J, ou seja, a força JI, então aqui eu ganho um sinal negativo, né? Então isso aqui passa a ser menos FJI. Só que o FJI é igual ao FIJ, né? Desculpa, o potencial ele é igual. Então isso aqui passa a ser mais, agora nas coordenadas J, nabla nas coordenadas J, FJI. Certo? Então, a gente tem justamente isso dado, isso funciona por conta da terceira lei de Newton. Né? Então, garante que a terceira lei de Newton vale. Se além disso, esse VJI depender somente da distância entre as partículas, né? Então se o VJI, ou IJ, ele for uma função somente daquele RJ que define a distância entre duas partículas, né? Como é o caso de forças centrais,
é um problema muito usado na física, né? Esse problema de forças centrais. O que vai acontecer, vou colocar outra página aqui, é que eu posso escrever esse F e J como sendo menos o gradiente IJ, V, IJ, SJ, né? Isso aqui, ó, nada mais é do que o módulo de RJ, tá? E aí, como se variar a distância entre as duas partículas, eu posso escrever essa variação em termos da variação usando derivadas parciais. Então isso aqui passa a ser del V IJ, del SIJ, del SIJ, del SIJ, del RJ, só que como isso é igual a isso, então esse termo aqui é 1, escalar, né, porque isso aqui é um vetor, na direção, na verdade, que separa os átomos, né? Então isso aqui é nada mais do que o versor RJ, nada mais é do que o vetor RJ dividido por SJ, que é o módulo do vetor, tá? RJ. Nesse caso, a força IJ, ela vai ser igual a menos RJ sobre SJ, a derivada de VIJ, que é uma função de SJ, tá? Com relação a SJ. Então, isso aqui aponta na linha que une as partículas. Certo? Então, essa é uma força que obedece aí à terceira lei de Newton na sua força forte. Lembra que a força forte, a forma forte da terceira lei de Newton é aquela em que a força aponta na direção das partículas. Então, a segunda soma naquela expressão, a gente estava fazendo a primeira, né? Essa que está aqui. Essa segunda soma que aparece aqui, chama ela de 2 aqui, ó. Ela vai ser escrita, então, como a soma em I e J da integral de 1 até 2 de F e J escalar dr I, né, ou dSI, na verdade, para manter a notação que a gente está usando. Então, isso aqui vai ser, eu posso separar, né, como eu tenho a soma em IJ e JI, eu posso separar em dois termos, como elas contribuem igualmente, IJ, a integral de 1 até 2 de F e J, escalar ds, ds i, tá? Mais FJI, escalar dsj, tá? Então eu separei esse termo aqui em dois termos, um em relação às coordenadas i e outros em relação às coordenadas j, mas para não contar duas vezes, porque eu estou com essa soma, a gente tem esse meio que está aqui. Onde o que a gente fez foi o seguinte, FJ igual a menos FJI, tá? Por isso que eu pude fazer isso. Beleza? Porque se vocês olharem, a gente pode escrever FJ igual a FIJ mais FIJ sobre 2, certo? De tal forma que eu posso escrever FIJ igual a FIJ menos FJI. Tá? Foi isso que a gente fez. Beleza? Portanto, essa soma em I e J da integral de 1 até 2 de F e J escalar DSI pode ser escrita como meio da soma IJ integral de 1 até 2 de, não preciso desse termo, tá aqui, F e J escalar D. Aí, ó, eu vou juntar esses dois termos, o sinal que vai aparecer é por conta desse cara que está aqui,
Então, isso aqui dá, na verdade, aqui, ó, tá certinho. Então, esse sinal que aparece aqui é o D, R, I menos RJ, que é a separação entre os dois, né? Porque eu estou nos dois elementos de caminho que está aí. E esse termo que está aqui nada mais é do que o RJ, né? Vetor que está aí. Portanto, isso tudo aí passa a ser menos meio a soma em I e J integral de 1 até 2 de nabla I V e J escalar D R e J, onde a gente usou essa definição que está aqui em cima, tá? E aí, isso aqui vai ser escrito, né? Então, tudo isso aqui, aquele segundo termo, vai ser escrito como menos meio da soma em I e J de V e J calculado de 2 até 1 das configurações, usando mais uma vez derivadas parciais. Dessa forma fica claro que as forças internas e externas são ambas deriváveis a partir de um potencial. E nos leva a uma nova definição de energia potencial, que é o seguinte: a energia potencial total do sistema de partículas pode ser escrito como energia total, a soma das energias potenciais devidas às forças externas, mais um termo que é dado pela interação, né, o potencial de interação entre as partículas desse termo. Nesse sentido, a gente tem que a energia total será conservada, assim como no caso de uma partícula, né? Segundo o termo de energia potencial, é chamado de energia potencial interna do sistema. Em geral, ele não precisa ser nulo, podendo variar no tempo conforme o movimento do sistema. Mas a variação fica ali dentro do sistema, e na hora que você olha o sistema como um todo, a energia é conservada. Então, com isso, a energia potencial também vai ser constante no tempo, tá? Então, a gente aqui retoma toda aquela mecânica que a gente tinha para uma partícula, em que a gente mostrou a energia, o momento linear e a sua conservação, o momento angular e a sua conservação, o trabalho, né, devido a uma força. A gente mostrou que a gente pode ter o trabalho em termos da energia potencial, da variação de energia potencial. Então, ou seja, para que eu varie a energia potencial no sistema, eu preciso realizar trabalho, ou seja, eu preciso de uma força externa. E se essas forças forem conservativas, a gente retoma a presença de uma função potencial, uma energia potencial, de tal forma que a energia total do sistema também vai ser conservada, tá? Então, a gente só expandiu todo o tratamento que a gente tinha para uma partícula para um sistema de várias partículas. Beleza? Então, para a próxima parte, a gente vai começar a falar um pouco mais da interação dessas partículas em si. Bom?